Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. É motivo de bastante alegria estarmos aqui tendo esta oportunidade que Deus está nos concedendo de nós ministrarmos aqui a mensagem da palavra de Deus nessa noite. Amém, amados? Nós estaremos aqui compartilhando com os irmãos mais um estudo da Escola Bíblica, tema da nossa revista da Escola Bíblica. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a lição número 2, cujo tema é o despertamento espiritual, um milagre. Amém? Eu convido a você a estar nos acompanhando aí e juntos nós aprendemos mais um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Para nosso enriquecimento espiritual. Amém? Nós vamos fazer uma oração de início para que o Senhor possa nos abençoar aqui nessa noite. Amém? Convido você a orar comigo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus, da terra e do mar, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós elevamos as nossas vozes em oração, agradecendo ao Senhor esse momento, essa oportunidade que o Senhor tem preparado, de estarmos aqui reunidos para a realização desse trabalho de Tua palavra, Senhor, mas esse estudo da nossa escola bíblica, Senhor. Peço a Ti a ajuda do Teu Espírito Santo para que o Senhor possa nos direcionar, possa nos utilizar como instrumento nas Tuas mãos, para a exposição da Tua palavra, meu Deus. E muitos que estão nos acompanhando possam ser grandemente edificados, alimentados, através do ensino da Tua santa palavra, meu Pai. Queremos agradecer ao Senhor esse privilégio e esta maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, meu Deus. Que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Nós já Te louvamos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero convidar você nessa noite a lermos um texto aqui da nossa Bíblia Sagrada, embasado aqui no que nós vamos estar ministrando nessa noite, amém? Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, amém? Nós vamos ler aqui o livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. O tema do capítulo nos diz assim: Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. Amém? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém, irmãos? Esse é o texto aqui, texto bíblico, base para nós estarmos aqui ministrando esse estudo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar aqui falando sobre despertamento espiritual, né? O tema da nossa revista que nós estamos estudando aí nesse trimestre, a palavra-chave vai ser despertamento, né? A palavra-chave aí no decorrer desses 3 meses, falando a respeito disso, despertamento espiritual. Nós iniciamos aí a primeira aula aí a semana passada e hoje vamos continuar falando sobre esse tema, despertamento espiritual como um milagre que vem de Deus. Que a gente sabe que o verdadeiro despertamento só Deus ele pode conceder, só Deus ele pode realizar, né? Existem muitos tipos de despertamento aí que infelizmente hoje nos nossos dias eles estão ocorrendo aí em muitos lugares, em muitos movimentos religiosos e muitas igrejas.
mas muitas vezes esse despertamento não vem de Deus, é produto do homem. E a gente sabe que um despertamento que é produto do homem, ele é limitado, é falho e não dura muito tempo, né? E não produz o resultado satisfatório, né? Que verdadeiramente precisa ser produzido. Mas o despertamento que vem de Deus, ele é permanente, duradouro e produz os resultados esperados por Deus, né? Segundo a sua vontade. Amém? O textuário da revista nos diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está escrito em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Né? A verdade prática nos diz que o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Né? Quando o homem, a mulher, se submete à vontade de Deus, automaticamente vai acontecer um despertamento espiritual. Agora, quando não se submete à vontade de Deus, fica difícil ocorrer um despertamento, um avivamento espiritual. Né? Vamos continuar aqui falando a respeito disso nessa noite, né? Nessa oportunidade. Tópico 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. O que nós vamos aprender aqui nesse estudo, que o despertamento espiritual ele emana do próprio Deus. O que significa isso? Provém diretamente de Deus. Esdras, capítulo 1 e verso 1, a gente observa que o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. Né? E ali ele estabeleceu um decreto, e nesse decreto ele estava dando liberdade para os judeus que passaram ali exilados durante 70 anos lá na Babilônia. E quando Ciro chegou lá com os exércitos persas, dominou ali Babilônia, o Império Babilônico caiu, e com a derrubada dos exércitos babilônios, assumiu aí um novo império, começou um novo império, que foi o Império Medo-Persa, né? E sob a liderança aí de Ciro. E Ciro ali, tendo conquistado a vitória, ele fez um pronunciamento e estabeleceu um decreto. Nesse decreto estava dando liberdade a todos os povos que estavam ali escravos em Babilônia, inclusive ali os judeus, para que eles retornassem à sua terra natal, que no caso era Judá. E ali, quando chegassem, eles reconstruíssem as muralhas de Jerusalém e reconstruíssem novamente o templo de Jerusalém. Né? A gente vê isso em Esdras, capítulo 1 e versículo 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia Sagrada. Né? Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Né? Todavia não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Né? Você pode ver isso em Isaías, capítulo 26, versículo 12, e 1 Coríntios 12, versículo 6. O que nós podemos aprender com isso? Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Né? Note bem, Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é o próprio Deus. Amém, amados? Né? A gente vê que estava próximo de se findar os 70 anos ali de cativeiro do povo judeu lá em Babilônia. Né? E a gente sabe que estava próximo do final. E ali Deus despertou Daniel. Daniel, ele colocou no propósito no seu coração de começar a buscar a Deus em oração, em jejum, né? Em pranto, em pano de saco e cinza. Ele começou a se humilhar na presença de Deus e buscar Ele fervorosamente em oração. Né? Pedindo a Deus aí um despertamento. Pedindo a Deus aí que cumprisse mesmo com a promessa que ele tinha feito há muitos anos atrás, que haveria de levar o seu povo de volta à sua terra natal. E a gente observa isso, que é interessante que o profeta Daniel, ele ficou sabendo disso
tendo conhecimento dessas profecias, examinando as Escrituras Sagradas. Diz lá em Daniel capítulo 9, que nós estudamos na primeira aula, que Daniel, após ler os livros, né, ele concluiu lá, ler as escrituras lá que estavam lá no livro do profeta Daniel, ele concluiu que o número de anos que o povo ficaria cativo seria de 70 anos, né? E Daniel viu que já estava próximo disso já. E ele começou a orar a Deus para que Deus ele cumprisse a sua promessa. Louvado seja Deus. Então Daniel ele foi um instrumento usado por Deus, né? O avivamento não foi produzido por Daniel. O despertamento não veio por Daniel, mas veio diretamente da mão de Deus, o despertamento espiritual. Mas a gente observa que houve uma cooperação, né? Ou seja, houve cooperação de Daniel como instrumento que Deus estava usando para concluir esse despertamento, realizar esse despertamento no meio do povo. Amém, amados? Louvado seja o nome santo de Deus, né? Deus ele está pronto a derramar um despertamento. Mas muitas vezes Deus ele quer se utilizar de instrumentos humanos, como eu e você, para que a gente coopere com Ele, para que Ele venha ao seu tempo derramar esse grande despertamento, que nos dias que nós estamos atravessando, estamos necessitados, estamos carentes urgentemente desse despertamento espiritual em nossas vidas e sobre a igreja do Senhor na terra. Amém, amados? O despertamento é um mistério, que nós podemos observar que o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas. As coisas humanas, elas podem ser explicadas, previstas e calculadas. Mas a operação do Espírito Santo é diferente. A gente não pode explicar, não pode prever e nem pode calcular as coisas que são originárias do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. As coisas que são originárias do Espírito Santo é diferente. Como disse o Senhor Jesus disse em João capítulo 13, versículo 8. Né? O que ele disse lá? João 13, versículo 8. Vamos observar lá? Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 8. Nos diz a palavra de Deus aqui nessa noite. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Amém? As ações do Espírito Santo elas não podem ser explicadas, não podem ser, louvado seja Deus, previstas nem calculadas, como as ações dos homens. Né? A operação do Espírito Santo é diferente. Podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação. Podemos ver o resultado do despertamento e sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Né? Glória a Deus por isso. Né? A gente pode observar aqui Daniel capítulo 4, versículo 35. O que nos diz lá? Daniel 4 e 35. Vamos lá observar? Nós lemos essa referência para reforçar o que nós estamos falando aqui dentro desse tema aqui da palavra de Deus. Amém? Daniel 4, 35 diz assim: E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos prosseguindo então nossa meditação nessa oportunidade. Tópico 2. As finalidades do despertamento. Todo despertamento tem uma finalidade. Todo despertamento tem um propósito. Tópico 1. A restauração nacional de Israel. Uma das finalidades do despertamento era a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Né? Foi assim que ele fez com Ciro. Era rei de uma nação idólatra, Ciro. Mas foi despertado por Deus
o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Amém, amados? Então Deus, ele incutiu a sua vontade no espírito humano de Ciro, louvado seja Deus, que era um rei idólatra de uma nação pagã, que governava uma nação pagã, mas Deus, quando ele quer realizar os seus propósitos, ele trabalha como ele quer, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Amém, irmãos? Ele usa quem ele quer, quando ele quer, no lugar certo e para o momento certo, para que o seu propósito seja realizado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E 180 anos antes, Deus tinha falado pela boca de Isaías. Coisa tremenda, né, irmãos? E é interessante que nem sequer Ciro, quando Deus usou o profeta Isaías para profetizar a respeito de Ciro, Ciro nem existia. Ciro ainda nem tinha nascido. Mas Deus já estava falando pela boca do profeta Isaías. Né? Nem ainda tinha ocorrido o cativeiro do povo de Judá para a Babilônia ainda. Veja que coisa interessante. Como a palavra de Deus ela é fiel. A palavra de Deus ela passa os céus e a terra, mas elas não passarão sem que haja o seu devido cumprimento ao seu tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Né? Deus falou pela boca do profeta Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, versículo 12, que ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Amém? Então, 180 anos antes, Deus falou pela boca de Isaías. Vamos observar aqui, Isaías 44, versículo 28. Veja o que Deus fala aqui. Isaías 44 e versículo 28. Bendito seja o nome santo do Senhor. Coisa interessante, né, irmão? Você anote aí no seu caderno de anotações de estudos bíblicos. É interessante que você esteja anotando aí todas essas referências, né? Para depois você fazer suas pesquisas e aprofundar mais os seus estudos. Amém? Isaías 44 e versículo 28. Veja aí, ó. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Veja aí, Deus falando pela boca de Isaías 180 anos a respeito disso aqui, que é 180 anos depois da profecia de Isaías, haveria de se cumprir. Através desse homem, Ciro, que foi um grande general aí, persa, que comandou os exércitos medo-persas lá, na invasão lá de Babilônia e conquistou lá a Babilônia e acendeu-se aí o Império Persa. Né? Então vemos aí o cumprimento da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ciro proclamou um édito, né? O que é um édito? Um decreto, autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor. Esdras capítulo 1 e versículo 2. Começando assim uma restauração nacional do povo israelita, através desse decreto. Ponto 2. A restauração espiritual de Israel. Veja aí, a finalidade do despertamento foi restaurar Israel nacionalmente, como nação, e segundo, restaurar Israel espiritualmente. Amém? Deus quer como seu instrumento. Deus muitas vezes quer usar o homem e a mulher como um canal para promover esse despertamento e essa restauração espiritual no meio do povo. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus. Deus só vai usar aqueles que querem cooperar com Ele. Deus não vai usar aqueles que querem cooperar com Ele, não querem cooperar com Ele. Né? Que estejam à disposição de Deus para Deus se utilizar dele. Né? Quantas vezes Deus quer fazer coisas tremendas e maravilhosas no meio da igreja, no meio do seu povo, na sua obra, na face da terra. Mas muitas vezes, muitos homens e mulheres, muitos servos de Deus, não se colocam à disposição de Deus para ser instrumentos usados por Deus para promover esse despertamento e promover essa restauração espiritual. Né? Se omitem, né?
cruzam os braços, né? E não querem se colocar à disposição para ser usado. Louvado seja Deus. Mas que nós nessa noite possamos refletir, né? Muitas vezes Deus está nos chamando e Deus espera uma resposta positiva da nossa parte, né? Que a gente possa se colocar à disposição, né? Muitas vezes Deus quer fazer algo tremendo, né? E Deus, muitas vezes, Ele não vai mandar anjos do céu para poder fazer isso. Deus Ele quer se utilizar de mim e de você para promover esse despertamento e essa restauração, né? Não é eu que vou fazer o despertamento, não é eu que vou fazer a restauração na vida das pessoas e na vida da igreja, mas é Deus que quer fazer isso, mediante o Espírito Santo, através de nós, quando nós nos colocamos à sua disposição. Amém? Louvado seja Deus. Aqueles que seguem a orientação divina pelo livre-arbítrio, né? Lógico que nada é forçado, né? Deus espera voluntariedade e espontaneidade da nossa parte. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. O homem é livre para obedecer ou não a orientação de Deus. Ele é livre para obedecer ou não a orientação de Deus. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual. Nem todos que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus. Nem todos abrem igualmente o seu coração totalmente para Deus. Então, quando vem o despertamento, nem todos vão ter o mesmo progresso espiritual, o mesmo crescimento espiritual. Porque não são todos que igualmente abrem o coração para que Deus ele possa estar operando, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. A fim de obedecer à risca a orientação divina, né? Quando o homem e a mulher colocam-se à disposição de Deus como instrumento para ser usado, louvado seja Deus, e obedece o chamado de Deus, aleluias. O que acontece? Abre o seu coração para que Deus opere, aleluias. O que acontece? O despertamento vem na vida desse homem e dessa mulher, e o que acontece? Ocorre um crescimento espiritual, um progresso espiritual, né? Porque esse homem e essa mulher, ele coloca o propósito de obedecer a palavra de Deus à risca. O que é a risca? Sem fazer arrodeios, né? Louvado seja, mas a risca completa, integralmente obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Aí o que acontece? Aí vem o despertamento. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? O que nós podemos observar aqui para Israel, o sofrimento que Israel passou lá esses 70 anos na Babilônia, resultou em despertamento para Israel. E este, na sua restauração espiritual. Louvado seja Deus. Ou seja, a gente vê que o povo lá, antes do cativeiro, eles viviam distanciados de Deus e tinham mergulhado na idolatria. Adoravam inúmeros deuses lá que não eram deuses verdadeiros. Deram as costas ao Deus verdadeiro e passaram a adorar muitos deuses falsos. O que aconteceu? Deus levantou profetas para serem utilizados por ele, para levar sua mensagem lá, para despertar o povo, para o povo caísse em si do seu erro, se arrependesse, se humilhasse e se voltasse novamente à presença do Deus vivo e verdadeiro. Mas infelizmente o povo ignorou o chamado de Deus através dos profetas, e Deus sentenciou lá o povo a um julgamento, que haveria de vir um juízo da parte do reino do norte haveria esse julgamento, que seria o quê? Os exércitos de Babilônias, comandados por Nabucodonosor, que viriam, invadiriam Judá, cercariam, destruiriam tudo lá e levariam muitos lá para serem escravos lá na Babilônia. E a palavra de Deus se cumpriu. Veio Nabucodonosor com seus exércitos, invadiu Jerusalém, Judá, e levou muitos para o cativeiro. E ficaram lá 70 anos. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que esses 70 anos foi um processo de purificação para o povo. Foi um processo disciplinar, mas ao mesmo tempo um processo purificador para o povo de Judá. Porque quando terminou o cativeiro dos 70 anos, o povo foi sarado, foi curado do vírus da idolatria. Já tinham abandonado a idolatria por completo. E quando eles estavam regressando para novamente lá para ajudar, ao finalizar os 70 anos lá em Babilônia, eles estavam curados do mal da idolatria. Louvado seja Deus. Amém? Então esse sofrimento que Israel passou lá na Babilônia
produziu um despertamento, e esse despertamento, louvado seja Deus, gerou restauração espiritual para Israel. Né? Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Por isso, a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Né? O objetivo principal do despertamento é a salvação e a restauração do homem. O objetivo principal do restauramento, da restauração, do despertamento, é a salvação e a restauração do homem. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. João, capítulo 16, versículo 8 e 9. E a gente sabe que esse despertamento espiritual vai estar presente, a pessoa principal e fundamental que vai estar presente, né, para esse despertamento espiritual vai ser o Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo, ele vai estar sempre pronto para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo não tolera o pecado. Né? Mas ele ama o pecador. Né? E muitas vezes o Espírito Santo ele vai estar sussurrando a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, na consciência, no íntimo das pessoas aí no mundo, aí fora. Né? Para, através desse sussurro, lá no mais íntimo do ser humano, na consciência do ser humano, despertar ali o homem e a mulher da consciência de que ele é um pecador e da necessidade que ele precisa de ter um encontro com Deus, de ter uma aproximação com Deus. E esse encontro só acontece quando o ser humano ele toma uma decisão para o Senhor Jesus, recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, a gente vê as funções do Espírito Santo. Alguns exemplos aqui da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu Saulo, lá no caminho de Damasco. Né? A gente vê que para aquele processo ali, lá para Saulo, quando ele teve um encontro pessoal com Jesus lá no caminho de Damasco, teve todo um trabalhar na vida de Saulo, na consciência dele, no íntimo dele. Vários fatos, vários acontecimentos que aconteceram na vida de Saulo, o Espírito Santo se utilizou para estar trabalhando na consciência e no íntimo de Saulo. Para que quando chegasse o momento lá de Jesus ter um encontro com ele passasse por um processo transformador e um grande despertamento ali, naquele encontro com Jesus. E esse despertamento gerou ali conversão de Saulo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Né? Você pode ver, o Espírito Santo convenceu Saulo, Atos capítulo 9. O Espírito Santo convenceu de pecado a mulher samaritana. Né? Você pode ver isso no Evangelho de João capítulo 4, versículo 16 ao 19. Né? O Espírito Santo fez Zaqueu confessar a sua falta. Lucas capítulo 19, versículo 8. Né? O Espírito Santo, ele torna manifesta as coisas más. Efésios capítulo 5, versículo 13 e 14. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. Né? Ele traz à luz o que está no oculto, as coisas más. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. 1 João capítulo 1, versículo 7. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Então, dificilmente uma pessoa ela vai andar na luz se não tiver a ação, a operação e o agir do Espírito Santo dentro dessa pessoa. Né? Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. O Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. 1 João capítulo 1, verso 9, Romanos 3, verso 25 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21. Amém? Então nós falamos aqui agora das finalidades do despertamento. Né? Tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. Vamos falar um pouquinho agora da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Tópico 1, a fidelidade de Deus em suas promessas. Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Isso você pode ver em Jeremias 27,
verso 22. Vamos observar lá? Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação a subir. Aleluia, graças a Deus. Amém, amados? Como nós estávamos falando, né? Aqui no verso 22 do capítulo 27. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que os visitar. Diz o Senhor, então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Amém? E aí vemos aí em Jeremias, no próprio capítulo, no livro de Jeremias, capítulo 29, mais à frente, nos diz assim, e o verso 10, a confirmação, Jeremias 29, verso 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, veja aí, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, amados? Então Deus cumpriu a sua palavra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa. Né? Aleluia. Você pode ver isso aí em Isaías, capítulo 45, do verso 1 ao 6, Deus falando pela boca do profeta Isaías, e falando aquela profecia justamente ali, que o Império Medo-Persa iria invadir Babilônia e iria conquistar Babilônia. Né? É um texto muito conhecido, que é muito citado aí por muitos irmãos quando tem oportunidade, principalmente em círculo de oração. Né? Eis que iria diante de ti, que quebraria os ferrolhos, né? derribaria as portas, te daria os tesouros escondidos, não é assim? Louvado seja Deus. Mas se você vê o contexto ali, está ligado com o capítulo 44 de Isaías, é justamente falando do Império Medo-Persa, sob a liderança de Ciro, que haveria de invadir Babilônia e conquistar Babilônia. Louvado seja Deus. Né? Então nós vemos aí que a derrota de Babilônia seria ocasionada pelo exército medo-persa. Até isso Deus falou pela boca do profeta e foi cumprido. Então a palavra de Deus é verídica. A Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus, é a própria palavra de Deus inspirada por Deus, que não tem erro, nem falha, nem contradições. Amém? Louvado seja Deus. Tópico 2. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. Isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Aleluia. Você prestou atenção? O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. Isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Veja que está bem claro, né? Louvado seja Deus. Para aqueles que o servem. Você pode ver isso em Efésios 1 e 18. Efésios capítulo 2, verso 7. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E Colossenses capítulo 1, versículo 27. Quais são os exemplos dessas bênçãos que nós temos direito, que Cristo ganhou para nós lá na cruz? Essas riquezas de glória. E está à nossa disposição daqueles que o servem, que servem a Cristo. Tiveram uma experiência genuína com Jesus. Quais são essas bênçãos? As bênçãos que acompanham a salvação em Cristo. Primeiro, o batismo no Espírito Santo. Aleluia. Atos capítulo 2, verso 38. Você vai ver lá falando isso. O batismo no Espírito Santo. Aleluia. É uma das bênçãos espirituais que está à nossa disposição para receber. Segundo, os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Os dons espirituais. Jesus quer derramar e adornar a igreja com os dons espirituais. Os crentes. Amém? Aqueles que servem ao Senhor. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11. Outra coisa, Deus ainda deseja despertar os corações para ter uma fé renovada na cura do corpo. Ou seja, a cura física também, que foi resultado da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Isso também é um privilégio, uma bênção também que é dada a nós também. Esse privilégio que Jesus ganhou lá na cruz do Calvário.
né? O dom da cura no corpo físico. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa, né, irmão? Você pode ver isso em Mateus 8, do verso 14 ao 17, Tiago, capítulo 5, do verso 14 ao 17, e Marcos 16, verso 17 e 18. A promessa também da cura no corpo físico também. Da cura divina, a cura que vem de Deus. Amém? Não somente o corpo físico, mas a alma e o espírito também. Aleluia. Amém? Tópico 3. Deus renova a fé dos abatidos. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração. E só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Isso é muito importante. Amém, irmãos? Ou seja, o despertamento nasceu da oração. E só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Infelizmente, a chama da oração se apagou na vida de muitos crentes, né? E por que não dizer também em muitas igrejas, em muitos ministérios, a chama da oração apagou-se. E se a chama da oração apagou-se, ficou só cinzas, fica difícil ocorrer um despertamento espiritual. Dificilmente vai acontecer um despertamento espiritual. O que pode acontecer em muitos movimentos que a gente tem visto, infelizmente, são muito emocionalismo produzido pelos homens, né? Que só trabalham na emoção humana, né? Produzido pelo homem. Começa um momento lá e daqui a pouco termina, passa ligeiramente, né? Não é duradouro e não traz um resultado satisfatório, né? O que vai trazer um resultado satisfatório, que é salvação, transformação, regeneração, santificação na igreja, né? Consciência do pecado e da necessidade de se arrepender e confessar e deixar o pecado. Isso são tudo produtos e resultados do despertamento espiritual. Só vai acontecer quando o povo voltar novamente a reacender a chama da oração na sua vida e na igreja, no púlpito e nos ministérios. Se não reacender a chama da oração, dificilmente vai acontecer um despertamento espiritual, né? No Antigo Testamento, um exemplo bem básico para a gente, lá no Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não se podia deixar apagar. Havia o altar do incenso lá na segunda divisão do tabernáculo, no Antigo Testamento, que era o lugar santo, ficava lá o altar do incenso. E qual era a responsabilidade do sacerdote? A chama daquele altar do incenso não podia se apagar, tinha que ficar acesa continuamente. Mas para que permanecesse acesa continuamente, era necessário o zelo, o cuidado, a dedicação e o esforço e o sacrifício do sacerdote em manter aquela chama do altar do incenso aceso, para que o fogo não se apagasse. O que está escrito isso aí? Você pode ler isso em Êxodo, capítulo 30, versículo 7 e versículo 8. Nós hoje, na dispensação da graça, através da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, hoje nós temos o privilégio de fazer parte do sacerdócio celestial, do sacerdócio espiritual que é a igreja do Senhor na terra. Tudo isso que nós ganhamos gratuitamente pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu sou um sacerdote e você também é um sacerdote. E nós temos um altar que temos que zelar pela chama, esse fogo que foi aceso um dia nesse altar da nossa vida. A responsabilidade. Deus acendeu um dia esse fogo na minha vida e na sua vida. Aleluias. Aleluias. E Deus espera de mim e de você que a gente cuide, zele, para que esse fogo não se apague, permaneça aceso. Amém? Receba essa palavra aí nessa noite, em nome de Jesus. Se o seu altar está cheio de cinza, Deus convida aí você a nós limparmos o altar, remover toda essa cinza que está aí e colocar ali lenha nova, a lenha nova da oração, e temos certeza que o fogo vai se reacender novamente, porque Deus é poderoso para reacender novamente o fogo e a chama que se apagou na vida de muitos crentes, em muitas igrejas, em muitos ministérios, em muitos púlpitos, em muitas lideranças. Deus é poderoso para reacender essa chama. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas que continue aceso. Hoje,
como no dia de Pentecostes. Louvado seja Deus. Só conseguiremos isso através da oração incessante. Só vamos conseguir isso através da oração incessante. A oração constante, perseverante. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Amém? Louvado seja Deus. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém, amados? Tópico 4. Para nós finalizarmos esse estudo maravilhoso que nós estamos meditando aqui nessa noite. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O despertamento espiritual torna os homens obedientes à palavra de Deus. Tópico 1. O culto, veja o que aconteceu com o despertamento. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. O povo, Ciro deu decreto, o povo regressou para a sua terra natal e começaram lá a reconstruir a muralha de Jerusalém e começaram a reconstruir o templo de Jerusalém. E também tinha que haver a restauração do culto a Deus, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. E o interessante é que esse culto que foi restaurado em Jerusalém foi exatamente aquele culto que era de acordo com o que a lei de Deus determinava. Nem mais, nem menos. Né? Veja aqui, acompanhe comigo. Neemias capítulo 12, versículo 44 ao 47. Importante que você anote esse texto e medite quando você tiver a oportunidade. Leia e medite esse texto. Neemias capítulo 12, versículo 44 ao 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Porque, medite comigo, aquele povo lá, quanto tempo eles ficaram cativos lá em Babilônia? 70 anos. E a gente sabe que a cultura babilônica era uma cultura anti-Deus, anticristã, era uma cultura idólatra, uma cultura pagã e uma cultura maligna e mundana. Uma cultura totalmente contrária aos valores de Deus. E aquele povo ali estava rodeado por aquelas influências, tudinho daquela cultura babilônica. Mas louvado seja o nome santo do Senhor. Quando eles chegaram lá em Judá, para reconstruir a nação e trazer de volta o culto novamente, o culto ao Deus verdadeiro, eles executaram o culto conforme a determinação da lei de Deus. Eles não introduziram novas formas de cultos. Eles nem trouxeram doutrinas e ensinamentos da Babilônia para introduzir no culto a Deus. Isso é muito importante, irmão. Porque Deus ele só recebe o culto que esteja de acordo com o padrão que ele estabeleceu na sua santa lei, na sua santa palavra de Deus. Infelizmente vivemos tempos em que temos visto muitas inovações que têm sido introduzidas nos cultos que são celebrados a Deus. Muita inovação, muita invencionice, produto do homem, né? Não, sem respaldo bíblico, sem base nenhuma na palavra de Deus. Né? E a gente vê aí os escândalos, vê as aberrações, vê os estragos espirituais que essas inovações, esses modismos, essas invencionices que é resultado da mente de homens que não têm vida no altar, que não têm vida santificada, que não têm uma vida consagrada. Nós temos visto os resultados devastadores aí no meio evangélico e nas igrejas por aí afora. Né? Porque o culto, ele tem que ser um culto verdadeiro, um culto espiritual e um culto tem que ser santo. Porque o nosso Deus, ele é santo, é puro e requer de nós um culto espiritual, verdadeiro e santo também. E de acordo com o padrão que ele estabeleceu na sua lei, nas escrituras sagradas. E a gente vê o povo, o despertamento fez o povo ser obediente à palavra. Eles foram fazer, vamos fazer o culto, mas de acordo com a palavra. Vamos celebrar o culto a Deus, mas de acordo com as escrituras. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Tópico 2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. O verdadeiro despertamento espiritual dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiel à palavra de Deus. Veja aí. Paulo escreveu, veja o que Paulo escreveu. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus. O crente despertado, ele vai se inclinar a guardar os estatutos de Deus até o fim. Né? Ou seja, ele não vai guardar a palavra de Deus só um período de tempo na sua vida. Eu guardo a palavra de Deus uma semana e depois eu não guardo mais. Eu guardo a palavra de Deus um mês e não guardo mais. Eu guardo a palavra de Deus um ano e depois não guardo mais. Não. O despertamento espiritual faz com que o crente se incline a guardar os estatutos de Deus até o fim da sua vida. Né? Salmo 119, verso 112. Né? O salmista diz lá, escolhi guardar os teus estatutos até o fim. Medite nesse versículo, Salmo 119, verso 112. Amém? A forma de proceder. E esta forma de proceder, e esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Ou seja, esta forma de proceder e essa atitude do crente de querer guardar a palavra de Deus até o fim, vai influenciar também o seu relacionamento com os tipos de pessoas que vão estar ao redor dele. Ou seja, vai ser a base para a sua comunhão uns com os outros. Ele vai saber selecionar os tipos de pessoas que vão ter relacionamento e comunhão com ele. Quando ele coloca o firme propósito de obedecer a palavra de Deus até o fim. Está lá no Salmo 119, versículo 63. O que diz lá o Salmo 119, versículo 63? Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Que coisa linda, né, irmão? O salmista estava dizendo, eu sou companheiro, ou seja, eu mantenho comunhão e relacionamento com aquelas pessoas que temem a ti, Deus, e guardam também a sua palavra como eu também guardo. Que coisa linda, né, irmão? Hoje é triste a gente ver tantos tipos de crente que tem comunhão aí, relacionamento mais com o incrédulo, com o mundano, né? Que não conhece a palavra, que não guarda a palavra, que é rebelde à palavra, que desobedece à palavra, e tem crentes que muitas vezes querem andar lado a lado com esses tipos de pessoas. Não ande não, irmão. Faça como o salmista, siga essa receita se você quer ser bem-sucedido, achar graça diante de Deus e que as bênçãos de Deus cheguem na sua vida. Siga a receita de Deus, Salmo 119 e versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Amém? Esse aqui foi o resultado do despertamento que levou os homens a procurar obedecer à palavra de Deus. Amém, amados? Então, o despertamento espiritual é um milagre. Por quê? É só Deus que pode produzir e realizar na nossa vida, na igreja. Que o Senhor te abençoe. Amém? Esse foi mais esse estudo dentro da nossa escola bíblica. E que Deus possa ter abençoado você ricamente, você seja grandemente enriquecido através desse estudo. Amém? Eu convido a você a compartilhar esse estudo da palavra de Deus com mais pessoas, para que a mensagem da palavra de Deus ela vá mais além e alcance mais vidas, mais pessoas, e muitos sejam alcançados por esse despertamento espiritual, como alcançou Ciro, alcançou Daniel, alcançou tantas pessoas lá, que nos diz as Escrituras Sagradas, alcançou a minha vida, e também pode alcançar muitas pessoas aí que estão necessitadas. Amém? Esta foi a palavra de Deus, que o Senhor te abençoe, e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém? Vou fazer uma oração de agradecimento, amém? Convido a você a nós orarmos. Deus, eu quero te louvar e agradecer por esse momento especial e maravilhoso que o Senhor nos concedeu, que tivemos compartilhando a palavra de Deus com muitos, aleluia, muitos irmãos, muitas irmãs, muitos ouvintes da palavra de Deus, Senhor. E eu louvo o Senhor por esse momento, Deus. E eu creio que a tua palavra ela não vai retornar vazia.
A palavra do Senhor, ela vai dar frutos. E esse fruto, meu Deus, será tudo para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém.